Então, olá pessoal, como prometido para vocês, né? Então a gente vai começar a discutir um case de gestão de projetos. E para fazer isso eu trouxe aqui a Kiara, né? Que ela tocou vários projetos no lugar onde ela trabalhava, ela vai comentar um pouquinho da experiência dela com vocês. Mas o mais interessante na carreira dela é que ela começou a carreira em projetos a partir de delegações, de um crescimento dela na carreira funcional, né? Então ela trabalhava no RH de uma grande empresa e conforme foram crescendo suas responsabilidades, ela começou a tocar projetos, né? Que pode ser a situação de muitos de vocês, né? Que a pessoa não começa assim, pô, eu vou ser o gerente de projetos, eu preciso aprender a gerenciar projetos, ele tem uma epifania e sabe disso, né? Então eu trouxe a Kiara aqui, né? Bem-vinda, Kiara, que é o nosso canal da FM2S, o nosso site, o nosso blog, né? E queria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, para eles conhecerem, né? Um pouco da sua carreira e que a gente vai falar sobre o tema hoje. Legal. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Kiara, eu sou especialista de recursos humanos de uma multinacional brasileira no segmento de bebidas. Então, como o Murilo disse, eu tracei minha carreira aí na área funcional, estou há 9 anos, né, na área de RH, e aí há 3 anos e meio, eu lidero projetos na área funcional. Então, Kiara, né? A nossa primeira pergunta é sobre as ferramentas da gestão de projetos, né? A gente sabe que o PMBOK, que a metodologia de gestão de projetos oferece um monte de ferramentas, algumas até bem complexas, né? Como realizar análise de risco usando a teoria de Monte Carlo, medidas estocásticas, né? É possível a gente no dia a dia adaptar aquilo, né? Usar o que a gente precisa, ou a gente tem que trabalhar tudo mesmo, né, quando o projeto não tem tanta complexidade? Como é que você vê isso? Olha, pela minha experiência, eu acho que é super viável você selecionar, né? Vamos pensar que é um menu, um cardápio gigante de opções. Então, quanto menor o projeto, quanto menos complexo, a menor quantidade de ferramentas você vai selecionar. Então, é importante para, independente do tamanho do projeto, você usar ferramentas de planejamento, ferramentas para se organizar, para poder então fazer uma execução com tranquilidade. Por outro lado, se você for tocar um projeto de grandes transformações, de automatizações, é importante você utilizar todas essas ferramentas e esses conceitos que a gestão, né, essa metodologia fantástica traz para a gente. Cara, outra coisa interessante, né, que as pessoas sempre perguntam, né, a relação entre treinamento formal, né, em gestão de projetos e quanto à experiência prática de gerir projetos, né. Eu sei que para você isso aconteceu mais ou menos naturalmente, né. Você primeiro começou a trabalhar nos projetos, ganhou interesse e depois teve ali um treinamento mais formalizado nas ferramentas. Eu queria entender um pouquinho de você, né. Isso foi bom? Você queria ter tido isso antes? Como é que a gente bate essas duas coisas, né? A prática e os conceitos. Bom, Murilo, eu acho que é importante primeiro você gostar do que você está se propondo a fazer. Então, se você foi convidado a tocar um projeto, a liderar um projeto, eu acho que tem que ter a sinceridade, pô, gosto, curto, vou encarar esse desafio, porque você tem o conhecimento funcional, técnico ali da área. Então, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Entretanto, se você tiver já um conhecimento, já uma base, ou se puder, né, se capacitar paralelamente, com certeza faz toda a diferença. Porque você ganha tempo, você ganha agilidade, você ganha jogo de cintura, porque você tem as ferramentas técnicas para argumentar ali na hora H com as pessoas que você está discutindo. Mas nada impede de você ter parceiros ali no seu time que vão te ajudar com essas ferramentas de análises, com toda essa carga, com toda essa bagagem de gestão de projetos, se você ainda não tiver. Mas sim, eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me organizado, né, na minha vida pessoal ali para poder ter feito um curso no começo, alguma capacitação no começo. Fiz ao longo, né, do trabalho, mas se eu tivesse feito antes, com certeza minha produtividade em certos momentos seria maior. Kiara, agora um outro ponto chave, né, na gestão de projetos. Prazo, custo e qualidade, né? Muitas pessoas, né, caem em uma dessas três
um desses três problemas, né? Hoje a gente tem prazo e não tem qualidade, e tem prazo e custo e não tem qualidade, às vezes tem custo e qualidade. Né? Como é que a gente escapa desse problema, né? De cair numa dessas restrições? Bom, acho que pela minha experiência, eu acho que você tem que fazer um alinhamento ao cubo, ao quadrado, alinhar com todas as partes. Então, alinhar com os stakeholders, que são as pessoas que vão patrocinar o seu projeto, alinhar com a demanda com o usuário que vai se beneficiar dessa mudança e se alinhar com o time do projeto. Então, sempre questionar as pessoas que vão ser impactadas diretamente, fazer diversas entrevistas com essas pessoas, propor as mudanças, escutar como elas gostariam que fosse na vida real, fazer reuniões de alinhamento com o time do projeto, com as pessoas que estão patrocinando, para fazer checkpoints, para saber se realmente as coisas estão andando como foi o planejado, né? Então, ter disciplina nessa execução do que foi proposto lá no início. Eu acho que eu tenho um exemplo interessante para contar. A gente estava fazendo uma automatização da assinatura da folha de ponto, né? Então, as pessoas batem um ponto, no fim do mês tem todos os registros, as pessoas imprimem e assinam, então a gente propôs a troca disso para ser de forma automatizada. Então, assinar ali com um check. Foi feito um levantamento inicial, mas não foi tão aprofundado, né, com o usuário final ali na ponta que realmente usaria isso diariamente. Uhum. E a gente entregou essa solução para o usuário final no momento dele testar, né? Então, poxa, ó, a gente desenvolveu isso, a gente pensou nisso, agora você testa. E aí, quando ele foi testar, chegou na conclusão de que não era aquilo que ele esperava, não era aquilo que ia facilitar a vida dele realmente no dia a dia. Então, a gente teve que dar vários passos para trás, e isso implicou perda de dinheiro, perda de prazo, qualidade e credibilidade, né? Sim. Então, a gente vendeu ali uma solução para os diretores, para os gerentes, e aí na hora H, quando foi validar com o usuário final, não era aquilo que era esperado e teve que voltar atrás e começar do Exato, zero. exatamente. Tá. Outra coisa que é muito interessante, né? Você que trabalhava bastante na área junto com esses projetos, né? Como é que a gente lida com a pressão de prazo do dia a dia, né? Prazo, a gente tem que entregar, com o rigor técnico de um projeto, de passar pelo planejamento tudo bonitinho, tudo certinho, usando as ferramentas corretas, alinhando com todo mundo, como você comentou, né? Como é que lida com isso, né? Bom, eu acho que uma dica legal, assim, na prática, para a gente utilizar é a divisão de papéis e responsabilidades dentro do time do projeto. Então, você é responsável pela cobrar o time para testar, fazer a comunicação, o outro é responsável pelo plano de ação, o outro é responsável pelo orçamento, seu cão de guarda ali do orçamento, a outra pessoa é responsável pelo gerenciamento como um todo. Então, acho que é importante desde o início as pessoas saberem do que elas serão cobradas para não sobrecarregar ninguém e todo mundo fazer as mesmas coisas, para entregar as mesmas coisas, duplicidade de trabalho. Então, acho que é importante fazer esse alinhamento e ter maturidade na cobrança. Poxa, você era responsável por isso, você não está entregando, ou você, poxa, está entregando muito bem, me ajuda. Uhum. Então, acho que isso tem que ter essa maturidade, essa honestidade dessa comunicação clara entre os membros do time para transparecer isso também para as outras pessoas, ganhando credibilidade. Então, você dividindo, você consegue dar conta de várias atividades, não sobrecarregando. Outra coisa que a gente escuta muito, né, o pessoal falando que, pô, no Brasil não dá para eu pensar em planejamento, que ninguém planeja nada, né? Como é que a gente consegue, na prática, né, convencer as pessoas, nessa cultura caótica que a gente vive, de que o planejamento é importante? Bom, eu acho que vale a pena gastar esse tempo de planejamento, por mais que tenha, né, essa cultura de desordem, muitas pessoas são contra, mas eu acho que vale a pena defender essa ideia, vamos gastar tempo planejando. Eu acho que uma ideia é pegar ali 2 ou 3 coisas que realmente incomodam, né, as pessoas no ambiente onde você está, fazer um teste mesmo de, poxa, vale a pena planejar, vale a pena se organizar, vale a pena ter disciplina, né, nessa execução, e provar que o resultado é legal, dá certo, né? Então, não dá também
se tem essa cultura de desordem, e se nunca foi feito nada, eu acho que vale a pena pegar 2 ou 3 pontos ali que incomodam as pessoas e elaborar algo seguindo essa linha de planejamento, organização, execução. Falando de mostrar resultado, né, de que você estava comentando, de entender o resultado, né, como é que eu demonstro que essa gestão de projetos que eu fiz valeu de fato a pena, né? Que às vezes a gente faz projeto, tem resultados bem legais, só que a equipe acaba não demonstrando, né? Como é que a gente consegue sair dessa? Vender o projeto, vender que o nosso trabalho de planejamento foi bem feito. Bom, eu acho que, na minha visão, são 3 pontos, né? Divido, assim, em 3 grandes blocos, de forma resumida. Eu acho que, primeiro, o alinhamento, que a gente já comentou anteriormente. Então, alinhar com todos os stakeholders, todas as partes interessadas, o usuário final. Eu acho que o segundo ponto é fazer os checkpoints, né, as reuniões de acompanhamento, de follow-up, de entendimento, se precisar corrigir uma rota, se precisar corrigir um conceito, uma regra, colocar todas as pessoas envolvidas para debater, para discutir, para ficar uma comunicação clara, madura entre todos. E aí um terceiro ponto é a comunicação, então divulgar aquilo que você está fazendo, porque às vezes não, né? Sempre são coisas tão legais, né? Projetos são normalmente a gente implanta, desenvolve projetos para fazer melhorias, grandes mudanças de patamar. Então, normalmente são coisas muito legais, então tem que comunicar, né? E não comunicar uma pessoa, né? Você tem que fazer todo um processo de comunicação, desde o topo até a base. Claro, passar essa mensagem, né? A mesma mensagem, mas de formatos diferentes para todos os públicos. Então, eu acho que usando esses três blocos, eu acho que consegue vender, consegue mostrar que realmente o projeto tem valor e sim, vamos implantar essa cultura na empresa. Você estava até comentando um case interessante, né, de projeto que vocês fizeram, tiveram um baita resultado legal e acabaram não vendendo direito isso, né? Queria que você comentasse um pouco pessoal, né? Como é que a gente pode usar todo esse ganho que a gente tem para melhorar a nossa carreira, impulsionar a nossa... Eu acho que exatamente. A gente às vezes faz projetos muito legais que demandam tempo, dedicação, esforço, jogo de cintura. Se a gente não vender, não passar isso, o que adiantou, né? Todo o nosso esforço. Então, projetos de transformações, uma área que era totalmente operacional, manual, e eu vou implementar, por exemplo, um sistema de treinamento e desenvolvimento. E eu preciso que toda a companhia use, toda a empresa use, desde o diretor até o operador. Então é importante você gastar tempo, gastar um mês, 2 meses rodando as unidades, rodando as plantas, para divulgar pessoalmente para os diretores, para os gerentes e para as pessoas da base que vão utilizar. Então, para os gerentes e para os diretores, a mensagem pode ser uma mensagem mais consolidada, mais geral, para a média gerência, para a média liderança, uma coisa um pouco mais elaborada, mais no detalhe, e para as pessoas que realmente vão operar ali no dia a dia, fazer o treinamento passo a passo, a apostila ali de como vai ser realmente no dia a dia. Essa comunicação é, inclusive, levantada no planejamento, né? Exatamente. Então, acho que vale a pena. Eu já entreguei frentes, projetos que eu fiz essa comunicação de rodar norte a sul, leste a oeste. Ficou uma maravilha. Mesmo assim, tivemos pequenos ruídos, mas eu tinha a consistência de falar, não, eu fui aí, eu treinei o seu funcionário, eu sei, eu que falei. Estava preparado. Exato, e tive projetos que não, que realmente, você tem razão, a comunicação não foi legal, só foi por e-mail. Então, dependendo do público, você tem que usar uma ferramenta, não adianta querer comunicar só por e-mail ou só, né, por cartaz, né? Você tem que analisar qual é o seu público que será impactado e selecionar a ferramenta de comunicação mais eficaz. Bom, então é isso. Obrigado, Chiara, por passar a sua experiência aí com a gente, né? Mostrar, eu acho que a transformação da sua carreira de só funcional para funcional e tocando os projetos é interessante, vai ajudar muita gente aí no momento que eles estão na carreira dele, né? Mais uma vez, eu agradeço e esperamos ver você aí de novo outra vez, comentando sobre algum outro assunto. Obrigada.